Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar nessa live, nessa webinar, sobre soluções de imposto de renda e rendimento recebido acumuladamente. Então, a gente precisa ter este cálculo 100% correto no nosso sistema para que as entregas lá do imposto de renda e na substituição da DIRF sejam corretamente. Então, a gente vai falar hoje sobre rendimento recebido acumuladamente. Para quem já me conhece, meu nome é Marta Pierina Verona, e para quem não me conhece, então, eu tenho uma formação em gestão de pessoas, tenho pós em direito do trabalho, sou uma aprendiz, sempre falo, estou aprendendo todos os dias, sou especialista em meio social e legislação trabalhista. Tenho mais de 20 anos de experiência na área e atualmente estou como consultora de aplicação master aqui na Metadados. Também sou professora da EB Treinamentos, uma parceria que nós temos aqui entre Metadados e EB. Além disso, tem uma coluna no Portal Contábeis em São Paulo, onde eu falo sobre carreira em tópicos. Então, quando a gente pensa em RH, a Metadados sempre está em sintonia com você. Nós temos soluções, assim, sempre completas, e a Metadados, como um todo, ela é próxima, completa, e está sempre pensando no cliente. Nós desenvolvemos soluções completas para um RH humano e inovador. Quando a gente pensa assim em Metadados, ela foi fundada em 1986, ela tem mais de 35 anos de mercado, mais de 260 colaboradores e atende clientes de todo o Brasil. Então, nós temos presença nacional. Sempre estivemos recentemente no lançamos um novo produto e sempre buscamos o melhor da tecnologia, o melhor da legislação, o melhor que você precisa, porque nós amamos pessoas. E quando nós pensamos em RH, nas mudanças que aconteceram no ano de 2023, depois de muito tempo, o imposto de renda também sofreu alteração. Desde 2015, a tabela de imposto de renda não sofria um reajuste. É claro que o reajuste que nós tivemos, ele foi pouco significativo na hora de calcular a retenção, mas gerou aqui alguns benefícios para os empregados. Diante disso, a gente sempre tem que ter um zelo e um cuidado com o sistema, nós precisamos de um sistema totalmente preparado. E nós aqui da Metadados sempre temos essa preocupação, por isso que durante esta webinar você estará recebendo material complementar, você vai receber um material como e-book, o pessoal ali estará compartilhando com vocês este material, tá? Então, essa é a nova tabela de imposto de renda vigente desde 1º de maio de 2023. Então, aqui ela sofreu um pequeno reajuste. E quando a gente reajusta a primeira faixa, automaticamente a parcela a deduzir, ela impacta nas demais faixas também. Com isso, nós tivemos uma grande implementação que é o desconto simplificado. O que é isso? Essa é a grande novidade. A partir deste momento, o sistema precisa ter na sua inteligência, e a gente faz de forma automática, e o cliente só muda se a opção não for a mais benéfica para o seu empregado. O desconto simplificado e a dedução legal, para verificar lá no final do cálculo o que é mais benéfico para o nosso empregado. Essa novidade, então, traz a dedução simplificada mensal, que para quem processa imposto de renda pessoa física, a gente tem a opção da declaração completa e simplificada, quando a gente faz a declaração de ajuste anual. Agora, mensalmente, a gente pode ter essa opção. Então, o que representa isso? Representa 25%, vou voltar aqui, da primeira faixa. Então, é 2.112 vezes 25%, que corresponde a R$ 528. Isso lá no bolso do trabalhador representa uma boa diferença de imposto de renda retido mensalmente na sua folha de pagamento. O desconto ele é opcional, ele não é obrigatório. Quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual, previdência, dependente e pensão, ele não será prejudicado. Então, a gente sempre tem que fazer conta, né? Bom, a Marta tem um salário X, tem R$100 de INSS, não tem dependente e não tem pensão. Claro que a Marta
pode e deve optar pela dedução ali simplificada de R$ 528. Porém, a Marta paga R$ 1.000 de pensão alimentícia. Olhando já para R$ 1.000 da pensão alimentícia, o desconto simplificado não é benéfico para aquele empregador. O que o sistema da Metadados tem? Lá no cadastro da pessoa, a gente preenche automaticamente o que é mais benéfico. Então, o sistema faz o cálculo da dedução, 528, e dos descontos legais, e compara o que é mais benéfico para o empregado. E daí, ele faz isso automaticamente. E a gente sempre vai aplicar isso quando for mais benéfico ao nosso trabalhador, por isso que a gente já criou essa regra para que o usuário não precise fazer essa manutenção. Porém, pode ser que este usuário ele tenha uma aposentadoria, aluguel ou mais de um contrato dentro do sistema ou dentro daquela empresa e que na soma dos contratos não seria benéfico para ele o simplificado. Por quê? Porque daí agora ele paga menos imposto de renda e quando ele faz a declaração de ajuste anual, que é o DAA, ele vai pagar imposto de renda. Então tem esses pequenos detalhes. E sempre isso pode ter, esse desconto simplificado, uma variação, porque o funcionário pode ter hora extra, ele pode ter férias e outro. Então, o sistema deve comparar e aplicar esta dedução mês a mês. E por isso que nós precisamos também trabalhar a comunicação clara com nossos empregados sobre esta novidade e possibilidade. Porque a gente sabe que o nosso trabalhador, quando a gente pensa em pessoas, essas pessoas ficam esperando ansiosas pelo seu salário lá no 5º dia útil, eles já sabem exatamente quanto é o desconto do imposto de renda e quanto eles vão receber. E, de repente, houve uma variação lá no desconto e o funcionário vai querer saber o que aconteceu, o que mudou na legislação. Então, quando a gente pensa que também no desconto simplificado, ele é aplicado também para férias e 13º salário. Porém, o cálculo de salário possui uma base, o cálculo de férias possui uma outra base, o 13º salário possui uma outra base. Logo, se naquele mês, por exemplo, no mês de dezembro, eu posso ter salário, férias e 10º. Para cada um dos cálculos, eu vou fazer o comparativo do desconto simplificado, R$ 528, e dos descontos legais. Então, separadamente, salário, férias e 13º salário. Então, a gente compara sempre o valor do desconto com as deduções legais. E em cada cálculo da retenção do imposto de renda, férias, 10º e folha mensal, tá? A gente pensa que no imposto de renda ele tem que ser retido no momento de cada pagamento do crédito. Então, sempre o imposto de renda ele é por regime de caixa, nunca por competência. Então, se houver mais de uma fonte pagadora, como eu coloquei para vocês, a gente vai aplicar a alíquota correspondente ao valor obtido com a soma dos rendimentos pagos ou creditados à pessoa física no mês. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário que tem um salário de R$ 3.000 e recebe uma aposentadoria do INSS de mais 3. Agora, ele pode optar pelo desconto simplificado. Quando ele for fazer lá na sua rotina anual o DAA, que é a declaração de ajuste anual, eu vou ter a soma dos rendimentos. Então, 3 mais 3 igual a 6. E pode ser que eu tenha que ter um complemento de recolhimento de imposto de renda, porque na soma do ano, eu sempre preciso recalcular o imposto de renda retido do empregado. Então, isso gera dúvida, principalmente quando mexe lá no bolso de cada trabalhador. E quando não se aplica para PLR, nem RRA, e também demais rendimentos que não utilizem aqui. Então, o PLR, ele tem uma tabela específica que ela contém valores diferenciados. O RA, que é o rendimento recebido acumuladamente, também tem um cálculo que a gente multiplica a tabela pelo número de meses. E aqui nós estamos falando de quê? Rendimentos que são exclusivos da fonte. E logo, a gente não aplica aqui o desconto simplificado.
Bom, quando que isso aconteceu? Desde maio, e nós tivemos uma nova forma também de recolher o imposto de renda, que ele passou para a DCTF Web. A gente tem surpresas aqui ainda, né? Recentemente fui questionada e foi na última sexta-feira que eu fiz até essa pergunta no portal do E-Social, que uma empresa pagou e lançou lá na folha de pagamento de um diretor, categoria 723, de PLR. E lá na DCTF Web, este valor de imposto de renda retido na fonte não consta. E nem deveria constar, porque quando nós temos um diretor com um PLR, essa informação não deveria ser prestada dentro do E-Social. Então, nós tivemos aqui também algumas empresas que não se atentaram a isso ou não viram as comunicações. Então, agora nós já tivemos aqui essa contribuição substituída. E dentro do metadados, nós temos os relatórios que fazem a conciliação do imposto de renda que a gente declara no E-Social versus o que o E-Social nos traz de devolutiva com base na ficha financeira. Então, sempre a conciliação acontece entre ficha financeira e E-Social. Isso nos dá a segurança que o imposto de renda está 100% correto. Então, a DCTF Web Alimentada, quando a gente fecha o movimento através do 1299, eu consigo visualizar lá, então, o DARF com as informações, então, do imposto de renda. E se alguém não transmitiu o evento S1210, o sistema também não gera o imposto de renda daquele funcionário. São alguns detalhes que nós precisamos nos atentar. Hoje, dentro da DCTF Web, nós temos um DARF único, que é a contribuição previdenciária, INSS, mais imposto de renda retido na fonte. E com vencimento no dia 20. Então, nós tivemos aqui mais uma mudança, mais um DARF, uma guia substituída, o E-Social, com o passar dos dias, acaba tomando conta. A gente sabe que no dia 19 já entraria no ambiente de testes do FGTS Digital, mais um momento, e que em janeiro nós vamos ter essa guia aqui substituída. O FGTS Digital só estou aproveitando o momento, e num primeiro momento, no dia 19, é para as empresas do grupo 1. E como muitas pessoas estão me questionando ou questionando suporte e consultoria, já que eu estou aqui olhando, eu não preciso ter um sistema. Todo o teste acontece pelo portal, pelo FGTS Digital da Caixa, com base nas informações que estão sendo transmitidas para o E-Social, da base realmente que está a base oficial, a base que comunica com as substituições já da mais, com o DCTF Web, então não é a base de produção restrita, e sim a base realmente de produção que comunica com o portal e que alimenta as informações lá da remuneração, lá no S1200, no 2299, que nós temos lá no portal do E-Social. Então, você que está nos acompanhando, nós vamos ter uma live para conversar e tratar deste assunto no mês de setembro. Acompanhe nossas redes sociais. E o fundo de garantia também vai ter o vencimento alterado no momento que ingressa no FGTS Digital, que passa para o dia 20. E a gente não pode esquecer da substituição da DIRF. Eu diria que nós estamos no final de ano movimentado. Então, nós tivemos a substituição do imposto de renda, nós tivemos um novo cálculo do imposto de renda com desconto simplificado. No dia 20 de novembro, entra no ar a versão S1.2 do E-Social, e lá nós temos todas as informações complementares do imposto de renda, pensando na substituição da DIRF. Então, janeiro de 2024, dentro da sua empresa, da nossa empresa, entra com tudo, porque nós teremos ali a substituição dessas obrigações, e daí você já precisa pensar a nível de sistema, produto, solução. Como é que você faz o controle do plano de saúde com registro na ANS ou plano odontológico? Como é que você tem isso dentro da sua empresa? Você tem detalhado por titular ou dependente? Como é que está a informação da pensão alimentícia? Porque eu preciso ter o detalhe de cada pensionista. É muito simples e fácil de imaginar as informações que fazem parte, que são as informações complementares,
quando a gente pensa no comprovante de rendimentos que a gente recebe anualmente da nossa empresa. Aquelas informações que estão no comprovante de rendimentos precisam estar detalhadas dentro do e-social, dentro dos eventos. Então, nós vamos ter melhorias ali dentro do 1200, do 1210, para contemplar essas informações. Então, lá no evento S1210, no primeiro momento ele estava robusto. Para quem lembra, na versão 2.5 do e-social, nós tínhamos o detalhamento do plano de saúde, no 1200, a gente tinha dentro do 1210 todas aquelas rubricas que não tinham contribuição previdenciária nem fundo de garantia, como, por exemplo, PLR, férias, a base do imposto de renda. Com o advento do evento da versão nova do e-social S1.0, essas informações foram retiradas, que foi no momento que entrou no ar o e-social simplificado. Porém, agora, o 1210 passa a voltar a ser mais, ele volta a ser mais robusto, contemplando as informações complementares aqui também que vão impactar na DIRF. Então, quando a gente pensa em substituição da DIRF, a gente vai no parzinho 1210, 1200, 2299, 1210, que são as informações que se... Este novo evento começa a rodar na versão S1.2, produção restrita a testes no dia 18 de setembro. Você recebe transmitir essa informação para o e-social a partir do dia 20 de novembro. Então, o seu sistema precisa estar atualizado, você precisa estar em dia com essas informações, e nós aqui da Metadados já estamos com toda a nossa rotina pronta para que nesse dia você, que é nosso cliente, que está aqui nos acompanhando, receba essa informação atualizada. E você que não é cliente, que está aqui nos acompanhando, é bom saber que nós temos essa preocupação e as atualizações acontecem mensalmente, sempre pensando nas novidades que vêm por aí, quando pensamos em legislação. Então, como é que fica o cronograma da substituição da DIRF? Pensando em DIRF, tá? Janeiro de 2024 é o primeiro mês sem nós já temos as informações sendo transmitidas para o e-social mensalmente. O que significa isso? Que eu vou ter este impacto somente em fevereiro de 2025. Porque daí eu vou pegar todos os pagamentos, fatos geradores de janeiro, fevereiro, março até dezembro. E daí quando chegar lá no mês de janeiro, fevereiro de 2025, a DIRF já estará alimentada com base nos fatos geradores a partir de janeiro de 2024. Eu quero também dizer para vocês que em fevereiro de 2024 nós temos DIRF ainda. Então, precisamos olhar para as configurações do nosso sistema, como é que estão aqui as classificações para o imposto de renda. Então, para você que é cliente da Metadados, nós estamos oferecendo, e você vai estar recebendo uma comunicação entre hoje e amanhã, um pacote de serviços, tá? Onde você pode contratar uma consultoria para auditar essa classificação do imposto de renda, do INSS e do fundo de garantia. Então, na linha de tempo, a gente pode e deve pensar que eu tenho que ter um programa 100% conferido e parametrizado a partir de fatos geradores de janeiro. E quando nós pensamos em DIRF, é pagamento e não é data competência, tá? Então, é sempre data de pagamento. Então, dever de casa é olhar para previdência privada, se eu tenho PGBL ou PGBL, para ver se eu tenho a configuração correta dentro do meu sistema, sempre pensando na substituição da DIRF. Plano de saúde com registro na INS. Vamos pensar na DIRF, o que eu informo hoje numa DIRF e quem que eu informo lá na carta de rendimentos do meu empregado. Pensionista, eu coloquei para vocês, o plano de saúde detalhado por titular e dependente. Será que a minha base de imposto de renda do e-social está somando a partir da classificação da rubrica do campo imposto de renda está 100% correto? Então, é um ponto que vocês devem se atentar. O Metadados tem um auditor, que a gente consegue auditar também a tabela de VDBs versus rubricas, que é a parametrização do e-social, e ali a gente consegue perceber que existe alguma classificação que não está 100% correta. Então,
não sei se é uma boa ou uma má notícia, mas em fevereiro de 2024, a gente pensa que é a última DIRF que a gente vai entregar e que essa substituição, então, vai acontecer a partir de janeiro de 2024. E para continuar assim com novidades, nós temos o imposto de renda do processo trabalhista. Então, lá dentro da DCTF Web, na competência de outubro, então já foi postergado mais do que uma vez, tínhamos uma data de janeiro, depois fomos para o mês de maio, não lembro mais direito se foi março ou maio, enfim, agora temos uma nova data, que é, depois foi julho, agora eu lembrei, nossa, até me perdi na linha de tempo. Era para ter iniciado agora recentemente no mês de julho, foi postergado novamente, e agora, então, está previsto para outubro. Então, agora em outubro, nós temos o imposto de renda do processo trabalhista, bem como a contribuição previdenciária. Então, quando nós pensamos em tributos do processo trabalhista, tudo isso fica dentro da DCTF Web. Então, lá no dia 20 de novembro, nós vamos ter um DARF de processo trabalhista. Essa guia é separada, ela não se mistura com o DARF da contribuição previdenciária mensal normal e do imposto de renda retido dos empregados, que é normal também. Uma coisa que às vezes nós não percebemos, e eu ajudei também uma cliente nesta semana, é que se eu tenho um trabalhador que é meu funcionário e está residindo nos Estados Unidos, no momento que eu coloco o endereço de residência dele no país, o cálculo do imposto de renda dele é diferente e volta dentro da DCTF Web em código separado. E o data de vencimento daquele imposto de renda não é no dia 20, tá? Então, ele é diferenciado. Então, se vocês tiverem ali o código de retenção de imposto de renda 0473, é de funcionário que reside no exterior. E daí tem que se atentar, por quê? O cálculo do imposto de renda dele não passa mais a ser pela tabela progressiva. Ele se torna um rendimento exclusivo de fonte. Bom, e este novo queridinho rendimento recebido acumuladamente, que nos foi apresentado e que já existe há tanto tempo, né? Então, agora o E-Social também se atentou a este cálculo, e isso representa uma grande diferença do desconto do imposto de renda dos nossos empregados. Então, se eu tenho um acordo, convenção coletiva, que fechou atrasado, por exemplo, a data base era maio de 2012, e eu estou em débito como empregado, então, de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e décimo, eu tenho que compor aqui o número de meses que eu estou em débito com este meu empregado, multiplicar a tabela de imposto de renda para chegar ao desconto. E esse desconto, ele é exclusivo de fonte, então é a tabela vezes o número de meses, que é o NM que eu tenho aqui. E ele precisa ter um cálculo separado. E daí eu vou ter duas situações na minha folha de pagamento. Tabela progressiva são as diferenças do ano atual, de janeiro para cá. Tabela do FRA de dezembro de 2022 para trás. Então, essa é a grande novidade. Imaginem que eu tenho uma data base aqui, a gente costuma usar a palavra dissídio, acordo, convenção, de 10 de 2022. Como que eu vou apurar o NM? Então, eu vou ter a diferença de outubro, novembro, dezembro e décimo. Eu tenho 4 meses. Não importa a data de pagamento do salário, se ela é no último dia do mês ou no quinto dia útil. Importa que eu estou pagando atrasado uma competência de anos anteriores. E tudo que é de 2022 para trás é rendimento recebido acumuladamente. Então, essa data base foi fechada, o acordo foi assinado em 20 de maio, logo eu vou ter diferenças de 2023, tabela progressiva, diferenças de 2022, rendimento recebido acumuladamente. Então, fiz aqui um exemplo de diferenças. Este meu empregado, então, recebeu R$ 2.500 de diferença para cada um dos meses. Isso a gente informa dentro do S1.200, do mês que eles estão pagando, neste caso, no mês de maio, lá na remuneração de meses anteriores, de períodos anteriores, tá? Vou detalhar quanto é de outubro, quanto é de novembro, quanto é de dezembro e quanto é do décimo. E aqui a gente detalha também
eu tenho o desconto do INSS, que eu preciso voltar para a folha de outubro, somar a base que eu tinha e apurar a diferença. Da mesma forma, o mês de novembro, o mês de dezembro e 13º salário. E olha a diferença, né? Só olhando por essa conta, se eu tenho R$10.000 de pagamento, eu tenho uma retenção de imposto de renda de 86. Então, aqui vale muito a pena e tem que ser feito desta forma, porque daí o nosso empregado está sendo beneficiado. Isso está em que legislação? A IN 1500 de 2014. Então, isso existe desde 2015. Então, de como fazer este cálculo? Eu tenho aqui o meu rendimento, olha lá, o valor total, que é menos a contribuição previdenciária e menos os dependentes. Então, eu tinha 10.000, voltando para cá, ó, a conta, 10.000, R$400 de INSS, volto aqui. Eu vou ter um rendimento líquido de 9.600, eu tenho 4 meses, eu caio na faixa 2 do imposto de renda, porque eu vou pegar, então, 9.600, eu peguei a minha tabela e multipliquei por... No momento que eu pego a tabela e multiplico por 4, então eu vou saber como é que vai ficar a minha tabela. Então, eu sei que rendimentos de 8.448 até 11.306 fica na faixa de 7.100. Daí eu aplico a alíquota e vou ficar, então, com o imposto de renda de 86,40. Nossa Receita é muito querida com a gente. E a gente consegue também fazer essa simulação lá no site da Receita Federal do Brasil. Então, lá nos eventos 1.200, 1202, 1207, 2299, 2399, para quem não sabe aqui, 1.200 é a folha de pagamento CLT. 1202 é a folha de pagamento de funcionários públicos. 1207 é uma aposentadoria, que agora estão indo também, benefícios. O 2299 é a rescisão de contrato de trabalhador com vínculo empregatício. O 2399 é uma rescisão de contrato de trabalhador sem vínculo empregatício. E lá a gente tem que alimentar esse RRA. Então, nós aqui da Metadados também estamos implementando isso dentro do sistema, como a maioria dos sistemas também fizeram a partir deste ano. Então, os valores relativos a períodos anteriores, eles serão informados lá no grupo InfoPer, que a gente já faz, e para cada mês a gente vai ter, então, aqui o indicativo, tá? Então, toda a legislação que fala disso está lá na IN da Receita Federal do Brasil, 1.500. Então, o 13º salário deve ser considerado também como um mês. E a gente tem que preencher nestes casos que eu tenho um info do RRA lá, que eu vou preencher com 1. E quando eu falo em processo de pagamento atrasado por decisão interna, instrumento coletivo ou processo administrativo, eu não preciso preencher o número do processo, porque ele não existe. Neste caso, ele não é obrigatório. Eu só vou ter número de processo quando eu vou ter, então, processos trabalhistas, aqueles processos, então, que estão tramitando aqui perante a Justiça Estadual ou Federal, exceto a Justiça do Trabalho, tá? Mas os eventos S2500 e 2501, que são eventos do processo trabalhista, possuem campos específicos do RRA, tá? Então, o layout é diferente, por isso que a gente aqui não menciona essa informação, tá? Quando nós pensamos em processo, em campanhas sobre isso, logo vocês vão ter novidades, vocês vão perceber que esses eventos também sofreram alterações, que é o que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, o detalhamento aqui acontece de uma forma diferente. Então, sempre que eu tenho processos que tramitaram perante a Justiça do Trabalho, e 2501. Então, a versão 1.2 contém essa informação. A gente está sempre recebendo novidades, a gente nunca para de aprender. Então, vamos imaginar que eu tenho uma convenção coletiva que foi celebrada em agosto, bem no mês que nós estamos. Estou pagando as diferenças de janeiro de 2022 até agosto deste ano. E nós temos diferenças que vão ser pagas lá no mês de setembro. E o empregado é demitido no dia 13 de setembro. Como que eu faço essa rescisão do meu empregado? Como é que eu faço? Então, nós temos uma tabela aqui, que eu vou ter, então, 2 demonstrativos, o A e o B. O primeiro demonstrativo
eu vou ter que fazer a informação dos rendimentos recebidos acumuladamente, que é aqui eu vou usar a tabela progressiva vezes o número de meses, que é diferente. Daí é um rendimento exclusivo da fonte. Dentro do layout do E-Social, essa informação vai lá no Perante. E lá eu vou fazer a informação, então, de janeiro a dezembro, com o pagamento no dia 9 de setembro. Então, imaginem que dentro do sistema da Metadados, vocês vão ter um único cálculo de rescisão e nós vamos fazer a separação aqui dos dois valores. No demonstrativo B, o cálculo que a gente faz hoje das diferenças de acordo com a convenção, elas não sofrem alteração. Nós tivemos de implementar o desconto do imposto de renda dentro deste cálculo. Aqui, no informativo, no demonstrativo B, que nós vamos ter que ter inteligência na hora que nós transmitimos o evento para o social, é que eu vou ter, então, os valores da rescisão e as diferenças de acordo com o dissídio coletivo de 2023. E daí a gente, aqui, sim, trata o desconto como tabela progressiva. Agora, vamos imaginar uma folha de pagamento. Eu tenho uma convenção que foi celebrada no mês 8. Retroativa novamente a janeiro de 2022 até 7. Eu vou fazer o pagamento parcelado. Parte em setembro, parte em outubro. Como é que isso precisa acontecer? Então, eu vou ter, neste caso, 4 demonstrativos. Por que 4? Porque eu vou ter os demonstrativos de setembro e outubro. E a gente já tem que ter isso desenhado dentro do sistema. Então, mês 8, onde eu vou pagar as diferenças ali de janeiro a junho, eu vou usar a tabela de progressiva vezes o número de meses, que é igual ao rendimento recebido acumuladamente. O que eu vou pagar lá no mês de outubro, então, de 7 a 12, também é RRA, então, demonstrativo A e B. O C, eu vou levar, então, aqui o cálculo lá no Perante, que é períodos anteriores, que é de janeiro a julho, com tabela progressiva normal. E o D, mensal, é a progressiva normal, que é a remuneração do período de apuração, que é o mês 8. Então, o que eu coloquei aqui? Se o C e D forem pagos na mesma data, eu posso unificar o demonstrativo, C e D, se o pagamento tivesse acontecido dentro do mês de setembro. Isso é claro que o sistema precisa ter essa inteligência interna, para que a informação chegue lá na casa de vocês da melhor forma possível. Já no que nós pensamos A e B, aqui é quantidade de meses, a gente tem que preencher aqui e a gente tem uma fórmula. E eu preciso fazer aqui quanto é o valor total para, numa regra de 3, saber o número de meses que eu utilizei naquele caso. Imagine que lá no A e B, eu paguei no total 25 mil reais. Sendo que no primeiro mês eu paguei aqui, no demonstrativo aqui, 10 mil reais no A, e no B eu paguei 15 mil reais. O que significa aqui? Que eu fiz aqui, apliquei uma regra de 3, e para aplicar a tabela de imposto de renda no primeiro cálculo, eu cheguei na quantidade de 5,2, que é 13, eu tenho 13 meses, janeiro, março, que é 12 meses mais 10ª, né? Não precisa ficar somando, né? Eu tenho 25 mil reais, na primeira parcela eu paguei 10, e daí eu chego aqui na quantidade de 5,2. Na segunda parcela daqueles 13 meses, eu tinha um montante de 25 mil reais e estou pagando 15. Quanto representa em meses aqui? 7,8. Então, a gente precisa ter dentro do sistema essa inteligência. E por isso que eu estou aqui para falar para vocês qual a solução. A gente precisa ter um sistema que nos dê segurança, completo e integral. E para ter tudo isso atendido, nós pensamos numa folha de pagamento, num E-Social e num portal de RH. E nós aqui da Metadados, a gente sempre pensa na redução de erros e sempre pensando em otimizar a rotina de vocês. Falei para vocês do auditor, né? Quando nós cadastramos um vencimento, um desconto, uma base, na parametrização do E-Social, a gente já audita se está correto ou não. E daí o sistema já avisa aqui que tem alguma coisa aqui que não está certa. Por exemplo, eu coloquei 11 na classificação do imposto de renda de um aviso prévio indenizado. Ele está me dizendo, Marta, o correto é 74, porque ele não tributa imposto de renda.
Então, nós sempre temos uma importação automática de dados, a gente sempre inclui automaticamente dados na folha de pagamento, a gente sempre pensa na eliminação e naquele trabalho que você precisa fazer. Então, o sistema traz esses benefícios que a gente consegue importar lançamentos, a gente consegue calcular, e a gente sempre tem um detalhamento aqui do plano de saúde, previdência privada e pensão alimentícia para o CPF e titular. A gente já pensa nisso, porque hoje a gente já tem essa solução para DIF e a gente já tem ela já desenhada para o E-Social. E por isso que também a gente audita os campos. Olha que interessante. O cálculo do imposto de renda com a comparação automática, se eu uso o simplificado ou aqui a gente sempre teve uma expertise muito grande quanto à geração de declaração e a conciliação dos retornos do evento de imposto de renda S5002 e S5012. Isso gera uma agilidade lá no fechamento das rotinas. É a certeza que eu estou certa. O comprovante de rendimentos hoje ele está no portal do E-Social e a gente tem que ter um olhar que logo, como aconteceu com o PPP eletrônico e outros, ele não estará mais sendo configurado, ele vai ser um retorno dos eventos que eu estou transmitindo. Olha só que interessante aqui a conciliação do imposto de renda. Eu estou com uma coluna diferença de todos, sinaliza que eu não transmiti este evento para o E-Social. Eu já tenho aqui o total das bases de imposto de renda, sendo ela calculadas pela folha e o que o E-Social me retorna. Diferença de previdência privada, diferença de previdência social, diferença de imposto de renda retido. Lembrando que o E-Social não recalcula o imposto de renda retido na fonte. Ele é uma obrigação do empregador. Logo, toda a configuração e cálculo, ele é de responsabilidade de sua empresa. O que o E-Social calcula, sim, é a base do imposto de renda, com base no que nós classificamos aqui em cada rubrica. Vou voltar a telinha para mostrar para vocês. Nós temos essa tela, onde tem a classificação incidência tributária da rubrica, né? Para o imposto de renda, tudo que eu coloquei com mais 11 devolve aqui como base tributária. E aí a gente tem que ter cuidado, tá? E indo além, envia, se configurado dentro do sistema, um relatório que chega no seu e-mail com os eventos rejeitados. Nós precisamos monitorar o envio dos eventos, porque vocês já estiveram em outras lives aqui conosco, recentemente nós falamos sobre multas, e nós temos vários eventos que substituíram várias obrigações, dentre eles, vou citar aqui, o evento 2205, o evento 2206, que alimentam a CTPS digital. O 2200, quando a gente não transmite no prazo, ou quando ele está lá na caixa de mensageria como rejeitado, eu já posso ter um problema. Quando eu não transmiti o 1.200, que é a remuneração do meu empregado, eu também não estou contemplando informações da substituição da RAIS e outros. Então, convido vocês a terem um olhar precioso sobre isso. Você se interessou? Você tem interesse em conhecer algo mais? Diga assim, eu quero. Nós temos aqui pessoas que vão fazer contato com vocês para mostrar, então, toda essa inteligência de sistema que nós temos. Novamente, estamos compartilhando com vocês materiais preciosos. Não percam essa oportunidade de levantada de mão, colocando eu quero, você para que nossa equipe faça contato. Mas sempre temos perguntas e vamos ver quantas perguntas nós temos aqui. Vamos lá, Renata, que está nos apoiando aqui, a Flávia está começando conosco. Já me passaram aqui várias perguntas, tá? Como aplico essa dedução simplificada? Há um teto? Ou tem que fazer uma análise para ver qual é o melhor? Quem faz essa opção, nós ou o empregado? Na verdade, a Flávia, a Renata e o Roger estão compartilhando ali com vocês uma videoaula também do cálculo do imposto de renda, onde eu explico no detalhe como é que a gente faz isso, tá? Mas imagine você, como eu coloquei no exemplo, que essa dedução pode ser aplicada automaticamente pelo seu sistema, e o nosso faz isso. E lá eu coloco, eu optei, o sistema vai colocar o que é o mais benéfico, ou o simplificado ou a dedução legal.
O que significa isso? Eu tenho um cálculo de salário com uma contribuição previdenciária de R$300. A legislação me dá um valor de dedução de 528. Então, na hora que eu pego a minha base do imposto de renda, ao invés de abater 300, que é a contribuição previdenciária, eu vou abater 528 para aplicar a tabela de imposto de renda e o cálculo daquele empregado. Então, o sistema tem na sua inteligência, isso ele já faz automaticamente. Tem uma pergunta, não incide nos 10 dias de abono, é isso? Bom, quando a gente pensa em abono pecuniário de férias, não incide sobre os 10, mas sobre 1/3 sim, tá? Então, tem que ter cuidado lá na parametrização do seu sistema. Fazer um exemplo de cálculo de opção de desconto simplificado, empresa com regime de caixa com adiantamento. Na verdade, nós temos a videoaula ali que eu explico. Mas imagina assim, em regime de caixa, eu sempre vou ter dentro do sistema um pagamento. Vamos pegar um cálculo simples, eu não tenho um exemplo aqui, mas vamos pensar juntos ou juntas, não sei quem fez essa pergunta. Eu tenho um salário, uma base de imposto de renda e recebi dia 5 de agosto, R$5.000. E agora eu tenho uma folha de adiantamento de 1.500. Então, o sistema sempre vai pegar os 5.000 mais os 1.500 e vai chegar numa base em cada uma das folhas que eu vou calculando, sendo ela de adiantamento ou mensal. Vai abater o desconto do INSS, dependentes e pensão alimentícia. Quando que muda o cálculo? Bom, a soma de contribuição previdenciária, dependente e pensão é maior que 528, o cálculo continua como está hoje. A soma destes valores, ele é inferior a 528, aí eu vou me beneficiar usando o desconto simplificado de 528 e daí vou para a tabela de imposto de renda e calculo normalmente o desconto do imposto de renda. Como ficará a parte dos sócios que têm participação do lucro? Como vai para a DIRF essa informação? Na verdade, quando a gente pensa em sócio, isso provavelmente está contemplado lá na TI. Então, a gente vai ter novidade pela frente. Então, isso vem do sistema fiscal contábil e não da folha de pagamento. Então, eu recém fiz essa pergunta, tá? Recebi o retorno ontem do Portal do Social. Não, foi na segunda-feira que eu recebi este retorno. Então, eu não posso ter isso dentro da folha porque não tem previsão. Porque se você fizer isso e tiver imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda não estará lá na DCTF-UEG, daí você vai ter um problema. Como que você vai recolher este imposto de renda? Então, não é uma deficiência do metadados, é que esta informação não faz parte da folha, ela faz parte lá da EINF. Como funciona o RRA no processo trabalhista? Quem aqui já recebeu... Vamos pensar em processo trabalhista e vamos pensar também em precatória. Diferenças de benefícios da Previdência Social. É o mesmo cálculo que eu apliquei aqui para vocês. Vou até voltar aqui no cálculo das diferenças de acordo com a convenção de sítio. A gente consegue visualizar na tabela. Estou recebendo no processo trabalhista de 3. As diferenças que são deste ano de 2023, eu aplico o cálculo conforme a tabela progressiva. As diferenças de 2022 para trás, eu tenho que somar quantos meses eles estão pagando e aplico a tabela progressiva sobre o número de meses, que é exatamente o cálculo que está aqui, ó, voltando na apresentação. Que é o cálculo aqui. Então, é o mesmo cálculo, tá? O processo trabalhista, eu pego a tabela e multiplico por... Então, se eu tenho um processo trabalhista com diferenças de 2022 para trás, eu vou pegar o valor, vou imaginar que isso aqui é um processo trabalhista, o cálculo é o mesmo, tá? Então, o que muda é a informação, que não vai no 1.200 essa informação vai no evento S25, o imposto de renda lá acontece no 2501. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente pensa em processo trabalhista, a
A gente vai ter ali dois eventos, o 2500, que é as bases que eu vou ter de previdência e de fundo de garantia, eu penso numa ficha financeira. E o 2501 é para tributos, é o que vai conectar lá com o DCTF Web. O que conecta com o DCTF Web? Imposto de renda e contribuição previdenciária. Então, o imposto de renda de RRA estará o cálculo mesmo, tá? Pegando a mesma tabela. Vocês podem buscar ali na internet, na Receita Federal do Brasil, tem um simulador de desconto e cálculo do RRA. E daí vocês conseguem fazer esse cálculo. Novamente, se você se interessou e quer conhecer mais, é uma grande oportunidade. Nossa equipe está aí para ajudar. Então, coloque aqui, eu quero que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Vamos ver se temos mais perguntas. Marta, não entendi muito bem sua explicação. Você abate esses 528 do salário bruto do funcionário e depois aplica a tabela? É dessa forma? Exatamente. Você lembra sempre que você pega sempre um rendimento bruto de R$3.000. Tem um desconto de INSS de 330, estou inventando um valor. Hoje, como é que você faz o cálculo do imposto de renda? 3.000 menos 330 pela tabela normal, vai para a tabela e calcula o imposto. Bom, 330 é inferior a 528? É. Neste caso, eu vou pegar 3.000 menos 528. Daí eu chego na base líquida. E daí eu vou para a tabela e calculo o desconto do imposto de renda. Acho que agora eu consegui ser mais clara aqui na explicação. Mais alguma pergunta? Então tá, foi um prazer. Quase uma hora aqui conversando com vocês. A Metadados tem sempre materiais preciosos. Acompanhe as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, LinkedIn, nosso canal do YouTube. A gente tem vídeo aula lá interessante. Lá eu explico esse imposto de renda. Vão lá e assistam. Também tem matérias interessantes. Acompanhe a Metadados em todas as redes sociais, que a gente tem material precioso que chega na casa de vocês sempre. Nossa matriz fica situada em Caxias do Sul, nós temos material em São Paulo. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, este é o nosso e-mail de contato. Foi um prazer estar aqui com vocês. A nossa razão de ser realmente são pessoas, nós amamos pessoas e queremos sempre entregar para vocês o melhor. E o que nós percebemos no último CONAR também, até para deixar uma mensagem aqui para vocês, que nunca se pensou tanto em saúde, das pessoas. Mas não falo aqui em saúde pensando em prevenção, PPP, não falo aqui em PGR, não falo aqui em SST, e sim, como está a saúde das pessoas dentro da nossa empresa. E por isso que a gente sempre pensa num sistema legal, inteligente, que não estresse tanto, que nos traga uma rotina. Eu sempre digo para as pessoas. Quando a gente sai do lado mais técnico para o estratégico, a gente não perde o emprego, a gente melhora. Por quê? Porque a gente consegue fazer gestão de dados, consegue medir indicadores e a gente até traz economia para a empresa. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês nesta parte, tá? Um beijo no coração de cada um e até a próxima.